Alô, alô, a paz do Senhor, meus irmãos, como é que vão? Na bênção? É uma honra para mim estar nesta quarta-feira, não é? Dia 24 de junho, aqui nós iniciarmos os trabalhos com a transmissão da nossa live de número 3. Live de número 3, CFJP, Curso para a Formação de Jovens Pentecostais. Esse é o trabalho que estamos realizando, respondendo às perguntas que têm sido feitas pelos nossos irmãos. Eu quero aproveitar esses instantes enquanto os irmãos vão chegando, não é, para essa transmissão ao vivo e comentar a respeito da coleção que é escrita pelo pastor Ciro Sanches Iborde, Pregadores da Bíblia. Pregadores da Bíblia, até agora já foram publicados seis módulos, 6 livros, não é? João Batista, Barnabé, Pedro, Paulo, Estevão e Filipe. Não nessa ordem, mas é a ordem que está montada a divulgação ali. Então é um material que você pode adquirir através do site da CPAD, que também deixei aí registrado para que os irmãos possam acessar cpad.com.br www.cpad.com.br. Nós não vendemos livros, né, da editora CPAD, mas o pastor Ciro é nosso parceiro aqui da escola, então nós aproveitamos para fazer a divulgação desta série, ainda que ele tenha outros livros também escritos, não é? Junto da CPAD. Aqui do curso de teologia do CETADB, o pastor Ciro escreveu todos os livros que estão ligados à área da teologia sistemática, né? Teologia sistemática 1, 2, 3, 4 e 5, que é teologia sistemática 1 estuda bibliologia, teologia sistemática 2 estuda trindade, teologia sistemática 3 anjos, homem, pecado e salvação, teologia sistemática 4, deixa eu ver aqui, eclesiologia e missiologia, e teologia sistemática 5 é a escatologia e também heresiologia. Eu quero ler um texto bíblico nesta oportunidade, que é o que está no Salmo 119 e o versículo 9 e 10. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. De todo o meu coração te busquei, não deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Palavras do salmista no Salmo 119, os versículos, na verdade, 9, 10 e 11. Amém? Nós vamos já convidar aqui o pastor Ciro Sanches Iborde para estar conosco. Eu quero deixar uma informação: amanhã será disponibilizada no nosso canal no YouTube a live de hoje. Porém, a número 1 e a número 2, CFJP número 1 e número 2, já estão disponíveis no nosso canal no YouTube. Então, você ainda que não nos segue, né, lá no YouTube, você pode acessar o nosso canal. Você pode se inscrever no nosso canal, ativar lá o sininho com todas as notificações, e aí nós vamos tendo esse acesso, essa comunicação, de maneira que amanhã esta live de hoje estará disponível, e amanhã nós vamos também lançar uma promoção para a live do domingo. A live do domingo, que será dia 28, não é? Às 11 horas da manhã. Nós vamos amanhã lançar uma promoção, você fique atento, porque aqueles que participarem vão ganhar, vão concorrer. Na verdade, nós vamos dar aqui, arrumar um jeito, não é? De presentear um dos seguidores da live do domingo com uma camiseta como essa que o pastor Ciro está usando, exatamente dessa daí. Não é essa que eu estou, essa que eu estou aqui, deixa eu ficar de pezinho aqui para ajustar. Essa que eu estou aqui é o uniforme de trabalho aqui dos funcionários, né? Na sede da escola. Essa camiseta que o pastor Ciro está, ainda que também seja funcionário da escola, né? Essa aí é a camiseta que nós temos para os alunos. E aí ele, quando esteve aqui da última feita, aproveitou e já levou uma caminhãozada delas. Eu sou aluno também, né? Amém. Paz do Senhor, pastor Ciro, tudo bem? Amém. Paz do Senhor. Graças a Deus. A irmã Luciana, a irmã Júlia, tudo na bênção? Saudáveis? Vamos indo de força em força, como diz a Bíblia, né? Aleluia! Então é isso aí. Mas para a live do domingo, 11 horas da manhã, dia 28, nós vamos arrumar um jeito
E um dos irmãos que estiverem participando, nós vamos acertar isso, e amanhã lançamos essa promoção. Os irmãos vão aí concorrer e nós vamos premiar um deles com uma camiseta abençoada dessa aí. E vai ser uma benção, em nome de Jesus. Esse é o negócio. Nós lemos aqui, pastor Ciro, Salmo 119, versículos 9, 10 e 11. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. E aí ele diz, olha, eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Glória a Deus. Irmãos, as lives que nós estamos levando ao ar dizem respeito a este material aqui, que é o curso para a formação de jovens pentecostais. Os temas que nós estamos abordando, as perguntas que estão sendo feitas, elas também estão, de alguma forma, inseridas no conteúdo deste material. Eu quero dizer que nós publicamos hoje pela manhã, no canal no YouTube, o vídeo onde nós apresentamos esse curso. Eu e a irmã Eliane, que é minha esposa, vice-diretora da escola, nós fizemos um vídeo apresentando o curso e também passando informações de como é que você pode implantar esse curso para os jovens na sua igreja. Então, assista lá o novo vídeo, né, de apresentação no nosso canal no YouTube, que é Cetadeb Oficial, e vai ser uma benção. Eu quero dizer para os irmãos que durante essa transmissão você pode enviar aí pelos comentários as perguntas que serão respondidas na live de domingo, ainda que nós temos uma quantidade significante, né, de perguntas para hoje, e eu acredito que não será possível de responder tudo isso aqui hoje, mas você pode encaminhar as perguntas, porque já no próximo domingo estaremos dando seguimento com essas que estão aqui e as que forem chegando até lá. Pastor Ciro, dê aí a sua saudação, aquele abraço fraternal aos nossos irmãos e nós já vamos seguindo. Pastor Ecos, a paz do Senhor, queridos seguidores, a paz do Senhor, Deus os abençoe, é um prazer tê-los aqui conosco. Eu quero aproveitar, sendo bem objetivo, aproveitando bem o nosso tempo, como o irmão fez menção aí, que as nossas lives giram em torno desse nosso manual, desse curso, né? É importante que todos que estão chegando saibam que as perguntas deverão ser feitas com base no conteúdo. E qual é o conteúdo? Só rapidamente, o pastor Ecos já fez a apresentação hoje de manhã com a irmã Eliane, foi uma benção, mas quem chegou agora, só para citar, olha, o manual cobre assuntos como relacionamentos, né, o jovem cristão e seus relacionamentos, o jovem cristão e a sexualidade, então você pode fazer perguntas sobre isso, preconceito, você pode perguntar sobre era digital, você pode perguntar sobre carreira, estudando para ter uma carreira, você pode perguntar sobre comportamento de maneira geral, família, não é? O cristão, o que é ser um cristão pentecostal, porque o manual fala disso, o que é ser um jovem pentecostal, o seu ministério e também as doutrinas pentecostais. Então, tudo isso está contemplado aí nesse estudo. Porque nós estamos respondendo agora apenas perguntas do capítulo 1º, mas... Com certeza. A série avança, então mande outras perguntas também para que nós tenhamos assunto, né? Com certeza. Inclusive, nós fizemos o vídeo da apresentação justamente para que os irmãos tenham conhecimento dos temas, não é, que são abordados aqui neste manual do curso para a formação de jovens pentecostais. Aqui é um manual. Os alunos que se inscrevem a esse curso, além do livro, eles também recebem um código para acessarem a nossa plataforma de cursos e assistirem às aulas que foram gravadas pelo próprio pastor Ciro Zibordi. Veja lá, o capítulo 2 trata sobre a juventude cristã e sexualidade. Aí fala sobre a banalização do sexo, doenças sexualmente transmissíveis, há limites para beijos e carícias, é pecado satisfazer-se virtualmente, manter a virgindade é coisa do passado, o perigo das fantasias sexuais, masturbação é pecado, sonhos eróticos e poluição noturna, como evitar práticas e pensamentos maus, fugindo da masturbação e das fantasias eróticas, lutando contra as práticas e pensamentos maus, ficar prostrado jamais, alimentando o homem interior, como vencer as tentações, enfim, o capítulo 2 ele meu Deus, é quente. Claro,
Claro que as nossas respostas é só uma ideia, né? A gente vai Com lançar certeza. luz. Agora, quem quiser saber mesmo, pormenorizadamente, tem que fazer o curso, né? Com certeza. Está aí, curso para a formação de jovens pentecostais, é o manual. A gente vê o pessoal perguntando ainda, não é apenas um livro, né? A pessoa pensa que vai comprar o livro. O livro, claro, ele existe, mas o livro faz parte de um curso. Então você, para ter o livro, você tem que fazer o curso. E para fazer o curso, tem que ser no mínimo 6 pessoas, não é isso, pastor Arcos? A quantidade mínima para você organizar a classe são 6. Mas isso para os jovens é fácil, né? Rapaz, fazer um eles grupo se juntam. No meu tempo, como você dizia na live passada, no meu tempo, no meu tempo, a gente reunia meia dúzia de jovens rapidinho. Fazer um grupo de 6 é coisa mais quente, entendeu? Hoje é muito mais fácil. Pois é. Mas é isso. Vamos seguindo. Meu pastor, as perguntas estão aqui. O Jordan Bastos, o Jordan é ativo no negócio, inclusive já está ali. Assim grande como o pastor Moisés Cecílio, eu vi que chegou Olha Moisés aí. ali. Pastor Moisés, conta chamar o pastor Moisés para responder umas perguntas aí, que só tem pergunta difícil. Aí. Tem uma aqui que vai ser boa para ele responder. Vamos lá, o Jordan Bastos, ele mandou assim: pastores, como os senhores veem o namoro de jovens de denominação diferentes? Na live passada você pôde dar uma introdução, mas eu penso aí, o Jordan aí, ó. Vamos lá. Essa pergunta é parecida com uma que foi feita sobre denominação, sobre ministério diferente, né? Isso. Eu entendi aquela pergunta como um ministério dentro da própria igreja, porque a Assembleia de Deus tem vários ministérios e tal. Então, nessa aí, a gente percebe uma pequena diferença, só que pode ser grande. Por que pode ser grande? Porque depende de que denominação é essa, né? Então, o Jordan Bastos, que é um jovem pregador, que eu conheço ele pergunta: como os senhores veem o namoro de jovens de denominações diferentes? Bom, eu penso que a incompatibilidade nesse caso, ela pode ser pequena ou grande, porque eu vejo eu vejo aí, na verdade, 2 possibilidades, né, nesse caso, né? Então, por exemplo, eu vejo uma união lícita, porém difícil, lícita, que eu digo possível, mas difícil, e vejo um outro caso aqui que eu estava pensando para responder essa pergunta, que aí já caracterizaria um julgo desigual, que aí eu acho que é inviável, né? O jovem tem que, usando a linguagem popular, tem que cair fora, né? Então, qual seria uma situação difícil, porém possível, mas é difícil? Tem que orar a Deus, tem que pensar muito bem. Claro que o amor supera muita coisa, mas eu vou jogar aí exemplos para falar dessa possibilidade difícil, possível, porém difícil, né? Vamos dizer assim, ó, nós estamos falando aqui para jovens pentecostais, né? Estamos falando aqui para jovens assembleianos, de maneira geral. Claro que a gente está recebendo pessoas de outras denominações aqui também. Mas a maioria esmagadora aqui da nossa audiência é de jovens pentecostais, né? Agora vamos pensar aí numa união, num casal, né? Jovens que pensam em casar. Digamos que o jovem é um calvinista, ou melhor, o jovem é um pentecostal, né? E ele começa a namorar uma jovem que é calvinista. O pentecostal, que, claro, o próprio nome já diz, ele é, no que tange a doutrina, continuacionista. Hoje em dia o pessoal usa muito o termo continuista, eu não gosto desse termo. Ele está correto, tá? Mas eu não gosto muito dele porque continuismo, eu aprendi desde cedo isso aí, tem coisa que a gente aprende lá atrás que é difícil desvencilhar delas, né? Continuismo para mim é sinônimo de mesmismo, uma coisa que se repete, coisa, né? E a obra do Espírito não é desse jeito, a obra do Espírito é renovadora, a obra do Espírito, né, ela é algo maravilhoso, que se renova, né? Então veja bem, o jovem pentecostal, que é continuacionista, ele crê na continuação da obra do Espírito, ele se relaciona com uma jovem que é, digamos, calvinista, e os calvinistas, na maioria, são cessacionistas, eles não creem na continuação dos dons. Como que essa união vai ficar? Se os dois são envolvidos com a doutrina realmente,
Um dos dois teria que abrir mão, um vai para a igreja do outro, como que fica? Então esse negócio costuma dar muito problema. Os dois são cristãos, não estou dizendo que o calvinista não é irmão, não é cristão, ele é, né? Mas tem uma linha de pensamento completamente diferente com respeito à salvação, né? Que não estamos aqui entrando nas questões doutrinárias, mas também com respeito ao batismo no Espírito Santo, aos dons espirituais. Esse é um caso que eu considero difícil, mas não é impossível. Agora, o que seria impossível para mim, que eu consideraria até um jugo desigual, eu vou deixar até o pastor Ercos comentar também, porque essa questão é complexa, mas jugo desigual, a Bíblia diz claramente, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. E aí, no caso, por exemplo, se um assembleiano ou uma assembleiana se relaciona com alguém que é unicista, veja, você sabe o que é o unicismo? Ou o pentecostalismo da unicidade? É aquele grupo que não crê na Trindade. Aí já a gente pode considerar irmãos em Cristo quem não crê na Trindade? Ah, irmão Ciro, a gente não pode ser tão extremista. A Trindade é uma doutrina fundamental. Quem abre mão da Trindade está abrindo mão da Bíblia. Porque a Bíblia apresenta a Trindade do começo ao fim, desde o primeiro versículo, quando a Bíblia diz lá, no princípio criou Deus os céus e a terra, a palavra Deus ali, você sabe que é uma palavra que indica pluralidade de pessoas. O Deus Trino já estava presente, tanto que ele fala em plural, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então a Bíblia toda fala da Trindade. A Trindade é uma doutrina bíblica. A Trindade que não é triteísmo, é tripessoalidade. São três pessoas que formam um único Deus, não são três deuses. Então uma pessoa que crê que não existem três pessoas, a pessoa unicista. Então aí, veja como essa pergunta ela é complexa. Eu acho que denominações diferentes, o irmão até lançou luz aí na semana passada, seria bom até o irmão enfatizar isso novamente, se o irmão desejar, a questão de um vai para um lado, outro vai para o outro. Não, claro. Eu vou dar um exemplo que não tem como eu errar. Eu me converti na Igreja Metodista do Brasil e comecei a namorar 2 semanas depois com a filha do pastor presidente da Assembleia de Deus. Antes de eu começar a namorar, quando eu pus no coração que eu ia pedir a minha esposa em namoro, eu conversei com o meu pastor Vladimir Cachone, hoje é pastor em Florianópolis. E ele me disse assim, não vejo problema algum, porém você esteja pronto, inclusive para mudar de igreja. Porque não dá certo um lá e um cá. Essa foi a palavra do meu pastor metodista e eu novo convertido. E eu comecei a namorar com a Eliane, que é a filha do pastor Daniel Salles Ascioli, um indivíduo, um pastor abençoado, que é reconhecido em todo o Brasil, é membro do conselho, se não estou muito enganado, ele é secretário do conselho administrativo da CPAD, é o primeiro secretário da convenção aqui do estado do Paraná, enfim. E hoje, como pai, eu entendo o desespero dele. Porque quando ele ficou sabendo que a filha dele, a caçula, estava namorando, e que era... Porque, na verdade, quando ele foi informado que a caçula estava namorando, ele já queria saber qual jovem que era, de que departamento da igreja que era, se era músico, se era cantor, e tal, e tal, e tal. E quando a minha sogra anunciou que era com um moço da igreja metodista, ele desesperou a ponto de antecipar o retorno dele dos Estados Unidos para poder acertar a situação. Porém, eu já estava certo do que queria, eu já tinha colocado a coisa bem clara daquilo que eu queria, e acabou que, por fim, depois de... Nós nos casamos, não é? Eu casei dia 17 de dezembro de 94, e quando foi no ano de 98, nós viemos para a Igreja da Assembleia de Deus justamente porque não estava mais dando condições. Nós estávamos... Eu fiquei um tempo fora, eu morei 3 anos e pouco no estado de Santa Catarina, e quando nós voltamos para o Paraná, era um outro pastor que estava na igreja, a Eliane não se adaptou, e aí ela começou a frequentar os cultos na Assembleia de Deus, só que nós morávamos no fundo da igreja metodista. Aí você imagina, nós morando no fundo da igreja, e a minha esposa saía para ir no culto na Assembleia de Deus, e eu ficava ali. Até que numa manhã eu conversei com o pastor, numa escola dominical, conversei com o pastor Acidi Martins de Castro, que era o pastor de então, hoje ele está em Curitiba, esse pastor.
pastorei ainda, e aí eu conversei com ele, ele falou, Hércules, é a decisão mais acertada que você toma, porque não funciona um lá e um cá. E naquela manhã de domingo nós já fomos para a escola dominical, na Assembleia de Deus, e desde então cooperamos com o meu sogro em Apucarana. Depois eu fiquei 10 anos fora de Apucarana, na cidade de Guaíra, retornamos e já estamos há 10 anos de volta aqui em Apucarana, servindo a Deus, na Assembleia de Deus. Mas o conselho, quando alguém me pede, o conselho é o seguinte, meu irmão, procure uma moça, procure um rapaz que seja da sua igreja, de preferência da sua denominação, e ainda mais, de que esteja ligado ao ministério que o pastor também inspira essa confiança. Porque você vai entender que vai ser um namoro, um cônjuge, vamos colocar assim, bem formado, bem estruturado, que quando houver um problema, quando o vento soprar, porque o vento sopra em alguns momentos no relacionamento, o indivíduo terá estrutura para suportar e seguir a vida adiante. Então, é esse o conselho que eu sempre dou, é esse. Porque não funciona. Esse negócio, não, porque eu vou lá e cá, você vai lá e eu vou cá, você vai lá e eu vou cá. Não, isso não funciona. Eu acho assim, pode até dar certo, num caso excepcional, né? Porque eu tenho o caso da minha família. Meu irmão é pastor da Assembleia de Deus também, mas ele casou com uma presbiteriana, né? Mas ela, ao longo do namoro e do noivado, o que aconteceu? Ela, na verdade, eles chegaram num consenso de que ela seguiria o caminho junto com ele, na igreja dele. Então, ela se tornou, hoje ela também serve a Deus na Assembleia de Deus, em São Paulo e tal. Ou seja, não tem como você casar e ficar um para um lado, outro para o outro. Não, isso não funciona. Tem que haver uma convergência ainda na fase de namoro e noivado. Até porque depois virão os filhos. E como é que esses filhos vão ser Se você educados? casar para deixar para resolver depois, aí pronto. Aí você já casa com... Aí você já vai com um problema que vai te prejudicar. Não vai prestar. A verdade é que não vai prestar. Quando vierem os filhos, aí o problema vai se acentuar. Porque aí a esposa vai querer levar os filhos para cá e o esposo vai querer levar os filhos para lá. Aí uma vez aqui e uma vez lá. Aí eles não aprendem nem bem a doutrina ali e nem bem a doutrina aqui. Não assimilam os costumes da igreja aqui, porque as igrejas também, as suas denominações têm os seus costumes, e ainda os regionalismos também adotam costumes diferentes, lá de uma forma e aqui é de outra forma. Então tem que estar os dois juntos, numa mesma igreja, numa mesma fé, no mesmo pensamento, porque ainda assim não é muito fácil. Agora imagina se cada um pensar de uma forma, agir de uma forma, é verdade. Aí tem tudo para não dar certo mesmo. Tanto é que para não ter problema, como eu amava a irmã Pagani, eu fiz o quê? Falei, minha filha, bora para a Assembleia de Deus, servir ao Senhor com alegria, porque o Senhor é bom, paga bem e não deve nada para ninguém. Aleluia. E Deus abençoe, irmão. Com certeza, já para 26 de dezembro agora, são 26 anos de casado. Amém. Glória a Deus. Muito bom. Pois vamos prosseguindo, então. Essa aí é a pergunta do Jordan Bastos. Agora... a gente fica com vontade de falar mais coisas, mas aí a gente não pode ocupar a live com uma pergunta só, né? Pois é. Agora essa aqui, ó. Qual o tempo certo para namorar e depois se casar? É a pergunta do Sodré Roger. Olha, o tempo certo, vamos tentar aqui ser bem objetivo, porque a semana passada a gente já falou alguma coisa sobre isso. O tempo certo para namorar e depois casar é quando chega a maturidade, né? Ou seja, o ideal, inclusive, é você começar o namoro quando você tiver intenção de casar. Você não vai começar a namorar, vou começar a namorar para passar um tempo, depois lá na frente eu vou ver o que eu faço. Não, isso não se aplica, né? Se você começar um namoro, porque o cristão não namora para passar tempo, o cristão namora porque ele tem um propósito. Ele pode até não casar, mas ele começa o namoro com esse propósito. Claro que ao longo do namoro ele pode perceber que não era aquilo e tal, ele pode orar a Deus e também conversando perceber que não é isso, a moça percebe que o rapaz não era aquilo que ela imaginava, e é o momento certo de haver, claro, a separação, no namoro ou talvez até no noivado. Às vezes acontece, a pessoa fica noiva, mas durante o noivado percebe que não vai dar certo, não é? Mas não é que você vai namorar para fazer experiência. Quando você começa o namoro, você já começa porque você tem ideia,
de casar. Então, quando que isso vem? Na maturidade, na fase da maturidade. E quando vem a maturidade? Depois da adolescência. Ah, então adolescente não pode namorar? Adolescente pode namorar? Não é muito radical. Eu estou falando aqui do que é ideal, né? Às vezes a realidade é diferente daquilo que é ideal, mas o ideal, o que é certo mesmo, seria isso, né? O adolescente ocupar-se, porque a fase da adolescência é uma fase instável. A pessoa entra na puberdade, começa a ter uma série de transformações no seu corpo, no seu comportamento, nas suas emoções. Uma pessoa dessa não tem ainda o equilíbrio necessário para fazer uma escolha como esta. Porque você começar um namoro, repito, você tem que ter em vista o casamento. Ah, então já que assim eu posso ficar. Aí já é outro problema, que a gente respondeu já na semana passada. Então, veja, a gente tem que dosar isso com muito equilíbrio, né? O adolescente, às vezes, ele pensa que ele sabe tudo, né? Porque essa fase é complicada, ele acha que os pais não sabem de nada, e ele acha que pode tomar decisão e resolver tudo sozinho, e aí passa os pés pelas mãos, né? Toma decisões precipitadas, abre a embalagem. Lembra que a gente citou aquele exemplo da paçoquinha, né? No meu tempo tinha paçoquinha. Acho que existe até hoje aquela paçoquinha. Ela tem. Estou fazendo uma propaganda aqui, né? A paçoquinha do amor, né? Que tinha que abrir com todo cuidado, senão esfarelava tudo. Então é isso que a pessoa tem que ter cuidado. É aquele versículo lá de Provérbios 20 também. Entrando-se apressadamente de posse de uma herança, no princípio, o seu fim não será bendito. Ou seja, a pessoa se apressa. Ela toma posse de algo que não era para agora, era só para depois. Então tome cuidado. O conselho que a gente dá para o adolescente é difícil. O adolescente, ele ainda é ainda um barro mole, que ainda está em formação, né? Então é difícil ele compreender essas questões. Mas imagino, a gente, pastor, quando há uma comunhão, um diálogo maior entre os pais e os filhos, essa questão acaba sendo mais fácil de se resolver, de chegar a um consenso, não é? Porque se há uma comunicação que flui naturalmente entre pais e filhos, então é muito mais fácil de um pai chegar, sentar com o filho, vamos ali comer um lanche e ter uma conversa bem aberta. Não é? Uma conversa bem aberta a respeito do que é a realidade, porque não é possível que um jovem que está dentro de uma casa hoje não veja, né, não tenha noção de quão é difícil você conduzir uma casa, um relacionamento conjugal, os filhos que chegam, os problemas que se intensificam, não por causa dos filhos, mas porque os problemas estão aí para serem administrados. Não é? Então, não é possível que um jovem não veja. Então, se há uma comunicação boa na família, se há um relacionamento bom do jovem com o pai, fica muito mais fácil para isso. Porque o que acaba acontecendo, que de repente pode se enquadrar nisso, é os jovens, tanto o rapaz quanto a moça, querer antecipar um casamento, um namoro, para uma fuga. Uma fuga. Em casa que deveria ser um bom ambiente, é um inferno. E o jovem, na tentativa de fugir daquele inferno, ele cai dentro de um namoro, ou se precipita, ou se entrega às paixões da carne e estraga toda uma vida porque quis antecipar uma situação para a qual ele ainda não estava preparado, não estava maduro de fato. É importante a gente só destacar também que a gente fala aqui sempre no que tange ao que é ideal e em regra geral, porque há excepcionalidades, né? Eu vou até confessar aqui, o meu caso é uma excepcionalidade, porque quando eu casei, graças a Deus, estamos indo para 30 anos de casamento. Eu casei, eu ia fazer 22 anos, eu tinha 21, eu era um menino. E a minha esposa, ela tinha ali, estava bem, ela ia fazer 18 anos. Precisou da autorização dos pais, né? Mas olha, há 30 anos o mundo era muito diferente do mundo de hoje, né? Então a responsabilidade e tal. Então, hoje pode haver, claro, pessoas com essa idade com responsabilidade, mas não é a regra geral. Em regra geral, a pessoa que tem essa idade não está pensando em ter responsabilidade. Graças a Deus, nós quando casamos, nós já tínhamos uma cabeça, a gente leu, a gente procurou orientação,
a gente lia aqueles livros, né, O Ato Conjugal, de Tim LaHaye, O Mais Puro do que o Diamante e tal, Jaime Kemp e Antônio Gilberto. A gente procurou se informar, saber o que é uma vida a dois, para a gente poder assumir uma responsabilidade dessa. Não é a pessoa deixa, é como aquele diz aquele sambista, deixa a vida me levar, né? Não, nada disso. Rapaz, o Alisson, o caso do Alisson, ele se casou com 18 anos, já é um negócio, já, meu Deus do céu. Ainda estava cheirando no leite, No Nordeste as coisas acontecem ainda. O Alisson assim, ligeirinho, rapaz, Deus me livre. Mas eu estava pensando aqui, fazendo as contas, a Eliane, minha esposa, completou 17 anos em novembro e nós casamos em dezembro. Era com 17 anos. Então. E assumiu as responsabilidades da casa. Durante algum tempo, ela ainda trabalhou como zeladora da igreja aqui, porque a empresa que eu trabalhava faliu, e aí eu fiquei um tempo desempregado, até que passei a trabalhar com meu pai no sistema da venda que ele tinha. Mas, enfim, então, ela já, apesar de ter pouca idade, 17 anos, já sabia também exatamente o que queria. E eu acho que é por isso que a gente está aí, né, conduzindo a vida, levando do jeito que Deus tem abençoado, né, para que seja. Muito bem. Pois vamos lá. O Jairo, ele está perguntando assim, qual é a idade exata para o jovem namorar? Exata é meio complicado. Aí é complicado. Como a gente já deu aqui deu uma pincelada, né? A gente já falou disso aí, que é a fase, a pessoa tem que estar madura, né? E a maturidade vem depois da adolescência. Agora, quando acaba a adolescência? Isso aí também é complicado. No inglês você tem. A pessoa muda. No inglês você tem a numeração, né? Que vai até 19, né? O teen ali da numeração, né? Então, 13 até 19 lá tal. Eles consideram isso. Aqui, você vê aí, os especialistas dizem que, olha, não. Tem pessoas que podem ter 30 anos e ainda está na fase da adolescência. Isso aí varia de pessoa para pessoa. Mas, em geral... A maturidade ela vai ser alcançada diferente em cada pessoa, porque tem o âmbito familiar que implica no desenvolvimento dessa maturidade, o âmbito familiar, o âmbito cultural, o âmbito socioeconômico. Mas tem uma série de questões que implicam nessa formação, nessa maturação do indivíduo, tanto do irmão, da moça, quanto do moço. Mas em geral a pessoa ali depois dos 19, dos 20 anos, ela já tem uma certa maturidade, né? Para depois. E é justamente depois que a pessoa conclui aquela fase mais importante de estudos. Porque você vê que realmente o jovem o adolescente, o jovem, ele tem que se concentrar nos seus estudos. Tem tempo para tudo, né? Agora, eu só queria fazer uma pequena observação. Então, veja. A regra, digamos assim, é namorar quando houver maturidade. Namorar por namorar, já falamos, né, para curtir a vida ou fazer experiência, é muito perigoso. Agora, alguém vai dizer, e como ficam as tentações da carne? Eu sou um ser humano, eu sou adolescente, eu estou com os hormônios à flor da pele, eu quero namorar, eu quero beijar a moça, e a moça também, olha, e hoje em dia a pessoa, infelizmente o mundo também gira em torno disso, né? Qualquer programação que a pessoa está acompanhando, seja na TV, seja na internet, vai dar ênfase nisso, né? Então a pessoa diz, como que ficam as tentações? O conselho que nós damos é o seguinte, ocupe-se, leia bons livros, estude idiomas. Melhor época para estudar idiomas é na adolescência. Não faça como eu, que fui estudar depois de velho. Eu tenho uma paixão por idiomas, mas a dificuldade para aprender agora, depois com meio século já que eu estou, a dificuldade que eu tenho, estou agora, por graça de Deus, estudando italiano, com atraso, porque a minha ascendência italiana, já era para eu ter estudado lá atrás, só estou estudando agora, né? Tenho dificuldade. Então aproveite, estude idiomas, ocupe-se. Ocupe-se, sobretudo, da palavra de Deus. Eu gostaria até de contar rapidamente uma ilustração que eu cito nas pregações, que é aquela do jovem que estava estudando
e ele se converteu, e aí ele só falava de Jesus, e Jesus, e Jesus, e os jovens chamavam ele para fazer alguma coisa. Não, hoje eu vou para o culto, eu quero ouvir a palavra de Deus, meu negócio agora é com Jesus. E domingo, não, tem escola dominical e tal. E o rapaz realmente, novo convertido. Aí tinha um professor que ficou olhando aquilo, um professor que não gostava dessas coisas, né? Que se dizia ateu. Falou assim, bom, eu vou fazer um teste com esse rapaz. Chamou o rapaz e falou assim, vou te dar uma folha em branco. Estou aqui sendo bem objetivo. Você vai levar para casa essa folha. Eu vejo que você agora só fala de Jesus, Jesus. Vá para sua casa, você vai fazer um trabalho. Escreva nessa folha tudo que você sabe sobre Jesus. Você fala tanto de Jesus, essa folha em branco, escreva aí sobre Jesus, tudo que você sabe. Só que tem uma coisa, a folha tem 2 lados. Do outro lado, você escreve tudo sobre o diabo. Porque você fala de Jesus, eu quero saber também sobre o diabo. E o rapaz levou a folha para casa, ficou contente, vou falar de Jesus para o professor. Dobrou o joelho, fez uma oração, novo convertido. Aí começou a escrever. Jesus, o caminho, a verdade, a vida. Jesus, o bom pastor. Jesus, o meu amigo. Jesus e tal, me salvou. Jesus, Jesus. O rapaz ficou empolgado. Dali a pouco ele preencheu um lado da folha, virou o outro, continuou escrevendo. Jesus, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Jesus, e Jesus é a porta, Jesus é o caminho, Jesus é o bom pastor. Ih, rapaz, ele virou a página, já estava faltando só um pedacinho. Aí ele se lembrou, eu tinha que escrever sobre o diabo. O professor falou que era para escrever de um lado sobre Jesus, do outro lado sobre o diabo, ele já tinha preenchido os 2 lados, só tinha um pedacinho. O que ele colocou naquele espaço que faltava, que estava em branco? Não há lugar para o diabo. Não é? Por quê? Quando a gente se ocupa, não sobra lugar para o diabo. Então você que está preocupado com as tentações do diabo, com as tentações da carne, ocupe-se. Leia bons livros, participe da mocidade, cante na mocidade, pregue, louve a Deus. Você vai ver, claro, você vai continuar sendo tentado. Você vai ter tentações, claro. Todos nós somos tentados. Você pensa que eu, porque sou casado há quase 30 anos, não sou tentado? Pastor Ex é tentado? Todos nós somos tentados. Só que é o que nós falamos na outra live também. Quem vai vencer, a carne ou o espírito? Aquele que estiver melhor alimentado. Não é? Se você alimenta o seu espírito, ele vai prevalecer sobre as obras da carne. O Lucas perguntou assim, e quem já pecou? Eu separei um texto aqui de Apocalipse 22, versículo 11. Diz assim, quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Quem já pecou, meu irmão, santifique-se. Não é? Entre pelo caminho da restauração, da reconciliação. Procure o seu pastor. Tem uma pergunta sobre isso, né? Tem? Deixa eu ver. Mais para baixo. Mais. Vamos ver se dá tempo. Vai chegar. Mas se não chegar hoje, fica o gostinho de quero mais. Mas o Lucas não vai perder domingo, ele vai estar com a gente, vai chamar mais uma turma para curtir o nosso perfil no Instagram, Cetadeb Oficial, para estar com a gente às 11 horas da manhã. Não pode receber todas as respostas assim, senão perde a graça. Tem que vir na próxima live também. Desse jeito. Pois bem, o Projeto Joel, ele colocou assim, sobre a idade certa para namorar. O que vocês podem compartilhar conosco sobre este assunto? Acho que já ficou bem esmiuçado. De minha parte já foi. Já está resolvido. Pois bem, João Paulo, e aí tem uma quantidade de números sem tamanho aqui na frente do João Paulo. João Paulo. E quanto à questão de usar brincos, maquiagem e calça, é errado biblicamente? Olha a pergunta que o pessoal está mandando, hein? Rapaz, o pessoal se animou. Eu poderia chamar agora me vem na cabeça assim, uns 3 ou 4 pastores para dar essa resposta. Vamos lá. Dariam respostas assim, bem diferentes uma da outra. Vamos ver o que a gente pode falar aí para lançar luz sobre o assunto. Mas o manual também trata disso. Olha só, a gente falou na semana passada que a Bíblia não é só um livro de mandamentos. A gente pensa às vezes que a Bíblia é um livro de pode isso, não pode aquilo, pode, não pode. Não, a Bíblia é um livro de mandamentos, sim. É um livro de doutrinas, é um livro de exemplos. Mas não se esqueça nunca disso. A Bíblia é também um livro de princípios. Porque nem tudo a Bíblia trata de maneira objetiva. Então, sobre isso aí, brinco,
calça comprida, batom, maquiagem. Né? A pessoa às vezes quer um versículo assim, não usarás batom, não... Veja, isso não vai ter na Bíblia. Mas como que a gente pode tratar dessa questão? Vou começar falando o seguinte, já que a gente está falando aqui para um público que é, na sua maior parte, assembleiano, pentecostal, até porque a live é jovens pentecostais, você tem que pensar primeiro da seguinte forma, nossa igreja tem um perfil, nossa igreja tem uma identidade. Essa identidade, esse perfil assembleiano, ele abrange 3 aspectos. Quais são esses 3 aspectos? Primeiro, aspecto teológico. Teológico. Eu vou citar do mais importante para o menos importante. O mais importante, teológico. Bíblico-teológico, não é? Bíblico-teológico doutrinário. Vamos juntar essas 3 coisas, que elas estão todas casadas. Então, bíblico-teológico doutrinário, primeiro aspecto. Segundo aspecto, aspecto eclesiástico. E o terceiro aspecto, consuetudinário. Sabe o que significa isso? Consuetudinário? Diz respeito a usos e costumes. Tá? Usos e costumes. Então veja, o nosso perfil gira em torno desses três aspectos. O aspecto teológico não se discute, é bíblico. Isso aí a gente tem que seguir, é palavra de Deus, é doutrina. O aspecto eclesiástico varia alguma coisa. Por exemplo, quando você pensa em a forma de como nós administramos, né, os títulos eclesiásticos. Na nossa igreja tem pastor presidente, em outra igreja já não tem. Isso é uma coisa que varia de igreja para igreja. Né? É uma coisa importante, porque está dentro do nosso perfil. Aí chega um outro aspecto, e é aí que gera a pergunta do nosso irmão, gira em torno desse terceiro aspecto. O aspecto consuetudinário, o aspecto ligado a usos e costumes, que aí você tem que identificar aquilo que é bíblico e aquilo que não é bíblico, mas faz parte da nossa identidade, do nosso segmento. Né? Então, no que tange a doutrina, por exemplo, a gente pode até citar alguns versículos que é doutrina, que alguém às vezes diz, não, nossa igreja que é a Assembleia de Deus sem costume, mas com doutrina. Eu fico preocupado quando eu vejo isso, porque a doutrina... A Assembleia de Deus já tem uma estrutura. E o mestre Antônio Gilberto sempre enfatizava, a doutrina gera bons costumes. O costume não gera doutrina, mas a doutrina gera bons costumes. Então, quando existe doutrina, você tem bons costumes. Alguém vai dizer, mas que bons costumes são esses? O rapaz aí está até pondo um monte de interrogação. Não sei se ele chegou agora ou se ele não está acompanhando o raciocínio. Não, mas vai ouvir. Ele está questionando a pergunta que foi feita anteriormente ali. Eles estão no outro assunto aí, os dois. Tá bom, então tá. Esse que é o problema, eles ficam debatendo aí, tem que prestar atenção naquilo que a gente está falando. Vamos puxar a orelha desses adolescentes aí que estão chegando, esses jovens aí, né? É brincadeira, mas presta atenção aqui, né? A gente está falando aqui. Muito bem, então vamos tentar fechar aqui a resposta, da minha parte, né? 1 Timóteo 2:9, o que diz? Diz que a mulher, né? Aí é uma questão, olha como a questão hoje em dia tem ideologia, você tem que explicar bem para ninguém pensar diferente. A mulher tem que se vestir como? Isso é doutrina. A mulher tem que se vestir com pudor e modéstia. Aí alguém já questiona, por que a mulher? E o homem? Bom, vamos inverter agora. Quando Jesus falou do adultério, no seu aspecto psicológico, ele não falou da mulher, ele falou do homem, né? Isso você não se lembra. O homem, que é o homem, aquele que atentar numa mulher, né? E desejá-la, no seu coração, já cometeu adultério com ela, já cometeu pornia, né? Ali no grego, que é pecado da prostituição. Então veja bem, claro, no aspecto psicológico. Paulo fala que a mulher tem que se vestir com pudor e modéstia. Jesus disse que o homem, se atentar com uma mulher no seu coração... Veja, isso não te ensina que o homem ele é muito mais frágil nesta área do que a mulher? Por isso que Paulo deu conselho para a mulher.
A mulher muitas vezes não tem essa noção, ela acha que isso aí é machismo e tal, por que a mulher não pode se vestir do jeito que ela quiser? E aí já tem pastores que estão dizendo, não, aqui não tem costume, pode se vestir do jeito que quiser, a saia, não estou nem um pouco preocupado com isso. E eu já vi obreiros que tiveram que voltar atrás e foi tarde demais, né? Ah, aqui não tem problema. Aí a saia começou a encurtar, depois já não tinha mais para onde encurtar, e já ficou uma micro saia, e aí e a roupa transparente e tal, e os irmãos, claro, não, o homem tem que ser santo. Mas veja, o homem, ele é atraído muito mais pela visão do que a mulher. Isso, se você estudar um pouco de psicologia, você vai ver. Pode acontecer também, claro, de a mulher ser atraída pela visão. A mulher é também atraída pela visão, aliás. Mas o homem muito mais. Então não foi por acaso que Paulo falou aquilo. Agora, não é porque Paulo falou que a mulher tem que se vestir com pudor e modéstia que isso só se aplica à mulher. Se aplica ao homem também. Porque a mulher também pode ser tentada nessa área. O homem também tem que se vestir com pudor e modéstia. Paulo deu ênfase para a mulher porque ele levou em consideração, inclusive, o que Jesus falou. Porque o homem ele é muito mais tentado nessa área. Então, veja, isso é uma regra que deve ser estabelecida, é bíblica. Agora, a Bíblia não está falando nada aí de tipo de roupa, de modelo e tal como deve ser, né? Então, é aí que entra na questão dos princípios. Você tem que dosar isso com os princípios. Lembra daqueles princípios que a gente falou na semana passada? Todas as coisas me são lícitas, mas em todas convém. Todas as coisas me são lícitas, mas em todas edificam. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar. Fugir da aparência do mal, não é? Cuidado com o pecado, e primeiro com o embaraço, né? A Bíblia fala, o embaraço às vezes pode ser pior do que o pecado. Então, meus irmãos, nós temos que ter cuidado. Agora, é importante observar também, pastor Ercos, Pode falar. se eu estiver falando demais, não puxa meu tapete aí. Não dá nem para puxar o paletó. Esse é o caminho, andai nele. Então, esse é um primeiro texto para lançar a luz, 1 Timóteo 2,9. Mas outro texto também, que é importante observar, 1 Tessalonicenses 5,23, fala da santificação. Como que começa a santificação? O Espírito Santo que opera a santificação, mas a partir de que parte? Porque o ser humano ele é tripartido, espírito, alma e corpo. Eu me lembro uma vez, deixa eu contar aqui rapidamente, eu conto essa experiência, que eu fui pregar numa igreja, e eu preguei já depois das 10, foi um culto bem complicado, e depois que eu preguei, o pastor ainda resolveu repregar, e como ninguém ia para frente, ele disse assim, então, não tem ninguém, não é possível, e essa senhora aí, tinha uma senhora lá atrás, que estava com uns brincos, aqueles brincos de argola, dava para ver de longe. Ele disse, a senhora aí já é crente? Ela balançou a cabeça, deu para ler os lábios dela, disse, graças a Deus. Aí ele olhou para a mocidade que estava à sua direita e disse, jovens, crente usa brinco? Os jovens, não. Olhou para os adolescentes, sabe, que estava à sua esquerda. Adolescentes, crente usa brinco? Os adolescentes, não. Olhou para as criancinhas que estavam à sua frente. Até as crianças, a sua ingenuidade, tiveram que responder essa pergunta. Crianças, crente usa brinco? E as crianças, não. Aí, para resumir a história, ele disse, então traga essa senhora que ela tem que se converter. Foram lá pegar a senhora pelo braço, eu não queria estar na pele dela. Ele disse, traga essa mulher aqui que ela tem que se converter. Aí a mulher toda constrangida, certamente ela era de uma outra igreja, né? Que ela usava brincos, mas ela disse que ela já era crente. E aí eu fiquei pensando, isso me levou a refletir sobre o seguinte, aquele pastor estava invertendo a ordem da Bíblia, 1 Tessalonicenses 5,23. Porque ali diz, todo o vosso espírito e alma e corpo sejam conservados plenamente irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Espírito, alma e corpo. Não diz corpo, alma e espírito. Tem gente que quer mudar a pessoa a partir do corpo. Do corpo. E se Chegou Deus na igreja, a primeira coisa que tem que fazer, tira brinco, tira tudo, então, e tal, vai lavar a cara, e depois vamos ver o que é que acontece. E não é assim que as coisas funcionam. Então, onde eu quero chegar? Voltando. Temos uma identidade. Claro que essa identidade passa pela doutrina teológica, passa pela forma eclesiástica e passa também pelos costumes. Se você é assembleiano, pertence à Assembleia de Deus, você sabe que a Assembleia de Deus
tem os seus usos e costumes. É uma marca registrada da Assembleia de Deus. Claro que hoje em dia a gente tem várias assembleias, mas eu estou falando para você respeitar a sua. Se você faz parte de uma igreja, você não vai ficar se revoltando e tal. Não, nossa igreja tem um perfil. Aí, só que tem esse outro lado que tem que observar. A santificação é a partir do Espírito. Não adianta querer mudar a pessoa por fora se o seu coração também não foi transformado pela palavra de Deus. Então, a gente está, na verdade, lançando luz aí, e a pergunta é quanto a usar brincos, maquiagem, calça. É errado biblicamente? Eu creio que deu para entender aí, que tem a parte doutrinária, o que a Bíblia estabelece, e tem a parte que não é por mandamentos, mas é por princípios. Você analisa, você observa. Vamos dar um exemplo paralelo aqui da música, né? A Bíblia tem alguma restrição a tocar algum tipo de instrumento? Não tem. A Bíblia diz, na Bíblia não importa o tipo de instrumento, importa quem toca e como toca. Tocai bem e com júbilo. E tem vários tipos de instrumentos. Agora, não é estranho, aí você pensa analisando os princípios. Não é estranho se você estiver num culto, o camarada começa a tocar um berimbau, aí pega os atabaques, que o atabaque tem toda aquela história, você sabe, né? O atabaque está ligado realmente, o coro que é feito ali em relação às entidades e tudo. Aí você coloca no culto a Deus, coloca um berimbau, que é usado especificamente para capoeira. É um instrumento, alguém vai dizer, pode usar qualquer instrumento. Mas aí entra a questão do bom senso. O bom senso, você começa a pensar, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar. Princípios. Princípios. Você tem que observar. Princípios também, né? Dessa forma. Mas aí o irmão fica à vontade para bater o martelo aí. Nós vamos para a próxima, que ainda tem 10 minutos, 9. O Jordan Bastos voltou aqui a perguntar: a autorização dos pais é importante? E no caso, se os pais da moça não forem crentes? Bom, a Bíblia manda honrar os pais, ponto. Isso é doutrina. Honra teu pai e a tua mãe para que se prolongue os teus dias na face da terra. É o primeiro mandamento com promessa. E a Bíblia não diz que é para honrar só o pai que é crente. Honra teu pai e a tua mãe. Não importa se seu pai é crente ou não, você tem que honrar. Só que aí, veja, a Bíblia explica a própria Bíblia. Você tem que ir... A Bíblia é análoga, não é? A Bíblia ela vai mostrando para você os caminhos. A palavra de Deus, ela se explica e ela te ajuda. E a gente está aqui só para te ajudar a compreender o que a própria Bíblia diz. Você não está inventando nada. É o que a Bíblia diz. Então, Efésios 6, 1 a 3. Honra teu pai e tua mãe. Não diz se é pai crente ou pai descrente. Só que aí, a Bíblia, ela não se contradiz. Ao mesmo tempo que a Bíblia manda honrar os pais, Jesus disse lá em Mateus 10, 37 o quê? Acho que dá tempo de ler, né, pastor? Vamos, por gentileza. Mateus 10, 37. O que a Bíblia diz? 10 Mateus, 37. O que o Senhor Jesus disse? Mateus 10, 37. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Então aqui Jesus apresenta uma outra verdade importante. Embora você tenha que honrar o seu pai e a sua mãe, aqui também Jesus está mostrando que ele é mais importante. Seus pais são importantes, mas numa escala de prioridades, Deus está em primeiro lugar. Deus, família, né? Aquela escala que a gente apresenta, a obra de Deus, porque você também não vai deixar a sua família, abandonar a sua família por causa da obra de Deus. Claro que o que é importante, aliás, o que é urgente não anula o que é importante. Né? A gente tem que saber dosar, saber equilibrar. Agora, o que Jesus está ensinando aqui? Veja, para lançar luz, vamos ver um outro versículo agora no Antigo Testamento, segundo Crônicas 15 e 16, que fala do rei Asa. Olha o que o rei Asa fez, que era um rei temente a Deus. Segundo Crônicas 15, versículo 16. E também a Maaca, mãe do rei Asa, ele a depôs para que não fosse mais rainha, porquanto fizera a Azerá um horrível ídolo. A Asa destruiu o seu horrível ídolo e o despedaçou e o queimou junto ao ribeiro de Cedron. Então veja, o rei Asa, ele depôs, ele exonerou a própria mãe.
Alguém vai dizer, então ele desonrou a sua mãe. Mas olha aqui o caso. Ela era idólatra. Ela queria levar o povo à idolatria. Então Asa, como homem temente a Deus, ele depôs a sua própria mãe. Então agora juntando tudo isso para responder a pergunta do nosso irmão Jordan Basso, a autorização dos pais, claro. O que é essa autorização? É o consentimento, é você conversar, é você não fazer tudo sozinho, independentemente dos seus pais. Você diz, olha, estou namorando uma moça, eu quero casar com ela. Pressupondo, inclusive, que quando você fizer isso, você já vai ter maturidade, né? Ou seja, não é que você honra seus pais, você trata seus pais com carinho, mas você, claro, você já tem uma vida autônoma, porque você é uma pessoa madura, né? Mas você honra. E você, pelo seu próprio exemplo, você vai convencer os seus pais, né? A moça também, e vice-versa, a moça vai mostrar que o rapaz é um bom rapaz, para os seus pais. Agora, pode acontecer também de você ter pais que... Acontece, às vezes o jovem se converte e, digamos, seu pai é um homem que vive nas drogas, ou é uma pessoa alcoolizada. Como que você vai? Você honra no sentido de que você o quer bem, você trata bem, você ajuda. Se ele precisar de qualquer auxílio, você está disposto. Mas não quer dizer que você está submisso nesse sentido, né? Como eu dei o exemplo aqui do rei Asa, que ele não tinha como submeter a mãe dele, porque a mãe dele era idólatra. Com certeza. Jesus também. Então, isso também a gente está lançando luz para você entender. Né? Mas é importante eu não digo que é a tal autorização, mas uma boa conversa, um bom diálogo. Uma boa conversa. Porque a gente também sabe de famílias que foi tudo meio atropelado e gerou um problema já antes do casamento e durante o casamento, e em algum momento a família, ao invés de ajudar, acabou sendo um tropeço, e casais que inclusive acabaram terminando o seu relacionamento, encerrando o casamento, se divorciando, se separando, porque já no começo as coisas não houve uma conversa. Eu sempre digo da questão do diálogo, da comunicação, porque se resolve numa boa conversa, se resolve essas questões. Se você tem uma família ajustada, pais crentes, tementes a Deus, pai pastor, não tem por que você se rebelar. Claro. Né? Aliás, você não tem que se rebelar nunca. Né? Nunca. Mas aqui a gente pensa em todas as possibilidades de pais não crentes. Ele citou aqui, inclusive, né? Pais não crentes. O pai da moça não crente. Pai da moça não crente. Aí tem que analisar, mas você também não pode chegar e tirar a moça da casa dela. Você tem que falar com o pai dela. Claro. Na verdade, a minha ideia é que esse irmão, ele durante o seu namoro, porque ele vai namorar para casar. Então, durante o seu namoro, ele tem que demonstrar para a família da moça que ele é um bom partido. No sentido mais amplo da palavra, um bom partido. Sim. Ou seja, ele vai ser um indivíduo que vai cuidar da filha daquela família, vai tratar ela bem, e juntos vão construir uma história de vida, vão construir uma vida, um patrimônio, que juntos eles vão trabalhar, vão lutar. Então, já durante o namoro, esse rapaz crente tem que mostrar pelos frutos, porque é pelos frutos que você conhece a árvore, que ele é uma boa pessoa, que ele não vai trazer o problema para a família, que pelo fato dele ser crente, temente a Deus, isso é, na verdade, um ponto muito positivo para o relacionamento com a família, com a filha e depois com a família, enfim. Então, tudo eu vejo que é durante o namoro que esse rapaz vai ter a condição de construir. Com o passar dos dias, ele vai ter condições de construir uma ponte para facilitar esse casamento. Para quando ele tiver que sentar para enroscar o bigode e daí eu quero casar com essa moça aí, a coisa já está resolvida. Na verdade, ser só apenas uma refeição, um chá, um café junto para deixar tudo oficializado. Agora, se o indivíduo tiver que chegar no momento de pedir a moça para o pai e ele não tiver isso bem resolvido, olha, eu vou dizer para você, vai ser problemático esse negócio. Com certeza vai ser problemático. Aí o abençoado perguntou ali, mas e se tá desempregado, a gente tá junto? Ué, mas que negócio que é esse tá junto? Tá junto, isso aí é fornicação, meu irmão. Não existe esse negócio para crente. Não tem esse negócio de estar junto. É casado ou separado. Como é que vai estar junto na casa do sogro ainda? O sangue de Jesus tem poder, meu irmão. Não tem esse negócio, não. Você quer estar junto, tem que ser casado. Casou, vai estar junto. Vai lá no civil, casa.
chama o pastor. Não tem dinheiro para fazer festa, não tem dinheiro para fazer casamento, para ornamentar a igreja, amém. Chama o seu pastor, fala, meu pastor, eu vou casar tal dia no civil e eu quero a tua bênção. Então vamos reunir aqui e você vai nos abençoar e aí você vai junto, meu filho. Aí você vai junto, aí você vai, aí tem uma hora dessa nós te conta você como é que vai. Mas o negócio é que tem que ser casado. Esse negócio de estar junto, esse negócio não existe para o padrão cristão do tempo que nós estamos vivendo. Esse negócio não existe. Né? Já está mais ou menos... Rapaz, e não é que o tempo passa rápido? Amém. O fato é, meus irmãos, que os assuntos são palpitantes. A verdade é que os assuntos são palpitantes e a gente precisa estar... sempre assim, esse trabalho ele vai produzir resultados maravilhosos. Eu tenho certeza disso. Vai produzir resultados maravilhosos na vida dos nossos jovens, nas famílias, porque, como eu já disse e quero frisar, a comunicação na família é algo que é imprescindível. Não é? Uma boa conversa, um momento, chega o tempo em que é necessário uma boa conversa, um bom diálogo, e aí, meu irmão, não tem jeito. Então, é imprescindível que seja dessa forma, não é? Eu quero aproveitar aqui esse nosso retorno para avisar que a nossa próxima live vai acontecer dia 28 de junho. Deixa eu trazer o pastor Ciro para cá. Pronto. A próxima live, então, dia 28 de junho, 11 horas da manhã, domingo próximo. Você não perca. Amanhã nós estaremos disponibilizando essa live para os irmãos do nosso canal no YouTube, Cetadeb Oficial, e nós vamos lançar também aí uma promoção e no domingo nós vamos estar presenteando um dos nossos irmãos que estarão conosco na live, nós vamos estar presenteando com uma camiseta dessa bonita, abençoada, igual a que o pastor Ciro está usando. Mas, meu pastor, ficaram duas perguntas que nós vamos deixar para a próxima live. Eu vi que foram feitas várias hoje ali. A próxima que está aqui, do Paulo Mendes, tem como o ser humano saber a respeito do verdadeiro perdão? E a outra do Gabriel Fraga, trocar de igreja por própria decisão sem consultar o Senhor, pode trazer futuros problemas? Eu gosto dessas perguntas aí que já tem resposta embutida, né? Porque trocar de igreja sem consultar o Senhor pode trazer problema, né? Quer dizer, com certeza. Já deu com metade. Certeza. A metade da resposta já está na pergunta. Já está na pergunta. Pois então, nós vamos estar divulgando para os irmãos, através dos nossos canais no Facebook, no YouTube, também aqui no Instagram, as perguntas que nós vamos estar trabalhando com elas na próxima live, que será de número 4, domingo, dia 28, 11 horas da manhã. Eu vou estar dando aula na escola dominical, na nossa igreja aqui em Apucarana, e assim que acaba lá, eu venho aqui para o estúdio no Cetadeb para a gente poder realizar o trabalho. E nós vamos estar, como eu disse, também divulgando amanhã como é que vai funcionar para você poder concorrer a essa camiseta abençoada. O fato é, meus irmãos, que nós queremos que você compartilhe este convite. O Jordan está agradecendo aí. Oi? O Jordan está agradecendo aí. Tá, o Jordan é um abençoado. Ele é aluno da escola, ele é aluno do Cetadeb, ele está cursando. Ele é pregador. Pronto, nesse aspecto eu já não conhecia, mas amém. Você compartilha o convite para que outros jovens venham estar conosco na nossa live, Jovens Pentecostais, a de número 4, que vai acontecer domingo, CFJP número 4, domingo, dia 28, 11 horas da manhã. E vai ser uma bênção, tenho certeza disso. Pastor Ciro, eu quero deixar você dar aí as suas considerações finais e você ora para encerrar as transmissões de hoje e eu vou dar a bênção apostólica e vai ser uma bênção. Nós vamos dormir que nem um anjinho. Eu quero dizer para você, meu irmão, porque hoje nós tivemos aqui vários pedidos de oração, os irmãos têm enviado, e se você tem algum pedido de oração, encaminhe para o nosso e-mail, oracão, né? @cetadeb.com.br. Nós recebemos vários pedidos de oração hoje, de irmãos e irmãs que estão vivendo momentos difíceis, de momentos tribulosos. E nós queremos dizer para você o seguinte, essa tempestade vai passar. Quando você lê a Bíblia, e Jesus mesmo tem vários relatos nos evangelhos de tempestades que sopraram enquanto eles estavam embarcados, e você tem ali uma certeza, a tempestade, o vento sopra, chacoalha e tal, mas passa.
Quando você está aí na sua localidade, onde você está, quantas tempestades já não aconteceu aí? Ela passa. O fato é que passa. E o detalhe é que nós temos que estar em comunhão com o Senhor. Então, desenvolva a sua comunhão com o Senhor, busque a palavra de Deus, leia, estude, medita, não é? Faça curso através do CETAD, curso para jovens pentecostais, estude a sua Bíblia, não é? A sua família, arrume os meios para que vocês mantenham uma vida de oração, comunhão com Deus, porque vai passar esse tempo e aí vai chegar o tempo de cantar, vai chegar o tempo da alegria e vai ser uma bênção. O fato é que este foi o dia que o Senhor fez e a Bíblia diz, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Amém? Pastor Ciro, com a sua palavra final e também com a oração. Glória a Deus. Pastor Ecos, graças a Deus por essa live abençoada, uma presença de Deus aqui é a realidade. Amém. Glória a Deus. E graças a Deus pela presença de tanta gente, a gente viu que a audiência foi excelente, muitos jovens participando aí, perguntando, e a gente vê que, graças a Deus, estamos no caminho certo, né? Para a glória do Senhor. Amém. Vamos agradecer a Deus e que o Senhor nos dê graça para continuar vencendo Vamos, como disse o pastor, vamos focar no presente, né? Jesus disse, basta cada dia o seu mal, né? Basta, ou seja, o problema que você tem, resolva e olhe para frente que o Senhor está no controle de tudo, mas foque no presente, faça a sua parte, estude, se prepare, trabalhe e lá na frente o futuro pertence a Deus, tudo está com o Senhor. Amém. Nosso Deus, nosso Pai, te louvamos, te agradecemos pelo privilégio de estar na tua presença mais uma vez. Te agradecemos pela vida do pastor Hercules, Senhor, diretor do nosso CETAD, do Centro Educacional Teológico das Assembleias de Deus do Brasil. Te louvamos pela vida da tua serva, irmã Eliane, nossa vice-diretora. Ó Senhor, e toda a equipe do CETAD, todos os funcionários em Apucarana, todos os professores em todo o Brasil, em todo o mundo, não é? E os alunos também, abençoa grandemente, abençoa os nossos seguidores, Senhor, que têm participado desta live, que eles sejam grandemente abençoados. E continua conosco, confirmando a tua obra em nossas vidas, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todos, e todos digam amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, minha juventude, o Senhor é conosco. A Bíblia diz assim, em Deus faremos proezas. Ei, avante. Em nome de Jesus, pastor Ciro, um abraço, irmã Luciana, amém. Aí também para a nossa jovem Júlia. Deus abençoe vocês, na paz do Senhor. Deus abençoe, amém. Abraço para os irmãos de Toledo e os irmãos também de Caracol, no Pará. Toledo, no Pará, no Paraná e Caracol, no Pará. Deus abençoe a todos. Maravilha. Pará e Paraná. Isso aí.